Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Raíssa Lomonte e você está agora no Tech Startups, o nosso programa sobre tecnologia e inovação no agronegócio. Alimentos alternativos que imitam proteínas, mas são feitos à base de plantas. Essa é uma tendência. Noticiamos aqui no AgroMais, recentemente, uma palestra da Embrapa que citou a demanda por esse tipo de produto nos próximos anos, uma demanda cada vez maior. Esse mercado é o nosso assunto de hoje e para falar sobre isso a gente recebe a Foodtech Nomu, que produz queijos à base de castanha de caju e óleo de coco. Quem participa conosco é o Marcelo Duan, ele é sócio da empresa, já está conectado. Marcelo, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação e já começa falando para a gente por que vocês decidiram apostar nesse segmento. Obrigado, Raíssa. É um prazer estar com vocês aqui hoje. A Nomu ela foi criada para poder substituir uma demanda crescente que a gente percebeu no mercado, onde havia um grupo muito grande de intolerantes à lactose, de pessoas que queriam se alimentar também sem os produtos de origem animal, como veganos, como vegetarianos estritos, e que não queriam abrir mão do sabor. Então, o laticínio, como todo mundo sabe, a gente é criado numa cultura onde é extremamente gostoso e nostálgico comer aquela pizza, comer aquele prato que a avó preparava, mas algumas pessoas não podem ou não querem comer esse tipo de alimento. Então, ela veio com o objetivo de tornar uma integração, um alimento onde todos pudessem ter sabor, mas também com uma alternativa diferente. Então, com isso, a gente começou a fazer muita pesquisa e hoje somos a única food tech com capacidade no Brasil de fermentar o laticínio vegetal com a mesma tecnologia, as mesmas bactérias que são utilizadas para fazer o leite de origem animal, os queijos de origem animal. Então, a gente consegue, com isso, ter um produto muito autêntico, com sabor muito similar no sensorial aos queijos tradicionais, aos iogurtes tradicionais. A nossa manteiga ela é feita com leite cru fermentado, como manteigas na França, por exemplo, que ganham o título de beurre d'appellation, né? São as manteigas feitas com uma outra técnica, utilizando o leite cru e não o leite pasteurizado. A gente tem diversos produtos nessa categoria, como um requeijão com fio. Um portfólio variado, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, sim. Mas antes eu queria saber, houve algum caso na família que levaram vocês a pensar nessa solução? De onde veio essa ideia? Sim. Na verdade, a Nomu ela surgiu de um propósito muito forte, onde eu fui vegetariano e vegano por muitos anos, e a minha esposa tinha uma intolerância à lactose. Então, a gente foi morar na América, e na época só tinham queijos veganos muito ruins, feitos de amidos pobres, com aromas que pareciam coisas muito fake. E eu falava, poxa, não é possível que não possa fazer um queijo vegano decente. E aí, sobre isso, eu me formei em gastronomia em Nova York, depois eu me formei em laticínios também em Nova York, e lá eu comecei a tentar fazer um queijo vegetal que fosse tão gostoso e tão bom quanto o queijo tradicional. Então, eu fui entender na raiz como se faz queijo para poder, então, replicar e fazer um queijo com conhecimento de gastronomia molecular, onde eu conseguia compensar elementos como cálcio, proteína e gordura que não estão presentes tão forte no leite vegetal e transformar esses elementos para que eles pudessem, então, uma vez presentes no leite vegetal, replicar o mesmo comportamento do leite animal. Essa foi a origem, né, da Nomu, de uma necessidade minha e da minha esposa, e acabou virando um business. Quando a gente criou o queijo em Nova York, amigos pediam para fazer para eles, depois amigos do amigo. Chegou no momento em que gente que eu não conhecia mais me ligava para fazer aquele queijo, começou a virar um business, e a gente falou, poxa, de repente está na hora de voltar ao Brasil, à nossa casa, e empreender lá. Alguns diziam que era uma loucura, vir para o Brasil, caramba, você está maluco, cara, pô, nos Estados Unidos tudo é mais fácil e tudo, mas quando a gente empreende na nossa casa, a gente conhece muito mais as catracas, mas também a gente tem muito auxílio, muito network que a gente não tinha e não teria se tivesse aberto a fábrica em Nova York. Então, a estratégia de vir para o Brasil, em que pese a época ter sido algo super incipiente, fomos uma das primeiras food techs a vir para cá e em laticínios a primeira, mas valeu muito a pena com toda a nossa história, todo o desenvolvimento que está acontecendo agora, essa movimentação com a gente, a fábrica nova que a gente construiu a maior fábrica da América Latina,
Hoje nós somos a maior empresa de laticínios plant-based no Brasil e na América Latina. A nossa nova fábrica hoje tem capacidade de fazer até 1.200 toneladas por mês, se a gente adicionar mais outras 4 linhas. Hoje ainda não tem essa necessidade, mas a gente pode. Então, a gente conseguiu construir a maior fábrica da América Latina. Então, isso foi uma coisa muito importante em 5 anos apenas de companhia. Uau, realmente um resultado expressivo, né? Agora eu te pergunto, como manter nesse portfólio de produtos aquelas características, né, que o leite traz também, as vitaminas, enfim, a qualidade nutricional. Como vocês pensam nessa questão? Sim, a gente tem um trabalho constante de P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, onde a gente procura. O nosso processo já é um processo bem food tech, onde a gente tem um processo enzimático, onde a gente consegue com que moléculas de açúcar da castanha de caju sejam quebradas em moléculas tão pequenas que elas se assemelham às moléculas da lactose, que é o açúcar do leite, o que obviamente não é presente no leite vegetal. Então, uma vez que a gente consegue a quebra enzimática dessas moléculas de açúcar de castanha de caju, a gente consegue produzir uma fermentação perfeita, tal como é a fermentação do leite animal para os produtos lácteos que a gente conhece tradicionalmente no mercado. Desse processo, dessa técnica toda, a gente consegue também adicionar cálcio, adicionar proteína, gordura e outros elementos e vitaminas que também são presentes no leite vegetal. Então, ou no leite animal, perdão. Então, justamente esse processo nos permite, com muitas aspas, mas a brincar de fazer o laticínio. Então, se a gente quiser ter mais cálcio, como, por exemplo, o nosso iogurte lançado em 2017, tinha 2 vezes mais cálcio que o leite de vaca e 2 vezes mais proteína do que todos os iogurtes da categoria, com exceção, claro, se eu fosse falar do iogurte fortificado com whey, mas aí é outra categoria, não entra na categoria dos iogurtes normais. Então, com a nossa tecnologia, a gente brinca. Se eu quiser ter 2 vezes mais cálcio, eu consigo. Se eu quiser ter 2 vezes mais vitamina, o que eu quiser colocar na nossa fórmula, eu tenho a capacidade de fazer. Interessante. Marcelo, vocês têm aí um público formado por pessoas intolerantes à lactose, também por pessoas veganas, vegetarianas. É possível agregar também um público que consome carne? Esse paradigma pode ser quebrado? Como vocês avaliam essa questão? Com certeza. A gente rodou uma pesquisa há 1 ano e meio atrás, onde ela mostrou que 88% dos nossos clientes não são veganos. O nosso público ele é majoritariamente composto pelo público wellness, que são as pessoas que estão interessadas na saúde, que leem os rótulos, que frequentam a academia de segunda a sexta-feira. Sexta-feira, se elas tiverem que sair para uma pizza, para um churrasco, seja lá qual for o evento social, onde comam qualquer coisa. Domingo já tem uma diminuída e segunda, a quinta ou sexta retornam à dieta. Então, esse é majoritariamente o nosso público. Claro que nesses outros 12% a gente tem uma composição de alérgicos ou intolerantes ao leite de origem animal, são os APLVs, alérgico à proteína do leite de vaca. A gente também tem os veganos compreendidos nesses outros 12%, mas o nosso foco, quando eu trabalhava em Nova York, num restaurante com estrela do Guia Michelin, o chefe uma vez brincou comigo e falou que só tinham 2 tipos de comida. Eu, no primeiro momento, achei que o homem estava louco. E aí ele falou, olha, é comida boa ou comida ruim. E, de fato, o resto é derivação, comida boa italiana, comida ruim italiana, e por aí vai. A gente resolveu fazer um produto plant-based bom. Então, de um bom produto plant-based, ele é hoje para o mundo. Hoje a gente exporta para Miami, Portugal, a gente está em algumas das principais redes de restaurantes ou pizzarias do país e temos também uma parceria com a maior produtora de carne do planeta, onde ela lançou uma linha vegana e essa linha utiliza o nosso queijo. E não necessariamente são pessoas que não comem carne, tem pessoas que querem apenas reduzir para 1 vez por semana o consumo, aderir à campanha do Segunda Sem Carne. E recebemos nas nossas mídias sociais diariamente postagens dos nossos fãs, inclusive nutris, onde elas fazem muito frequente, por exemplo, um estrogonofe de frango com o nosso creme de leite, ou estão dourando uma carne, um picadinho, com a nossa manteiga. Então, são opções
muito comuns que a gente vê no dia a dia que comprovam essa estatística, esse número de 88% dos nossos clientes não veganos, público wellness. Dado interessante. E esses insumos para produzir o requeijão, produzir o queijo, onde vocês produzem também ou vocês compram de produtores rurais? Como funciona? Sim, a nossa castanha é toda brasileira, 100% da nossa castanha vem do Brasil. Pelo crescimento da companhia, o crescimento que nós tivemos hoje, eu não consigo comprar de pequenos produtores, porque como a gente exporta, como a gente tem uma série de certificações internacionais, eu sou obrigado a ter toda a rastreabilidade do produto, questões de segurança alimentar, evitar fraude, o rastreamento do produto, também mais uma questão que envolve a qualidade e a segurança alimentar. Então, eu sou obrigado a comprar de grandes produtores de castanha no Brasil, mas o produto é 100% brasileiro. Outra matéria-prima que a gente compra também, o óleo de coco, que também é brasileiro, e os outros insumos todos que compõem alguns dos nossos queijos, também no Brasil, com poucas exceções que são importados, porque ainda não há no Brasil um portfólio tão grande para essa indústria, né, de insumos como a gente vê na América e na Europa. Então, alguma parte dos nossos insumos ainda precisam ser importadas, mas o grosso mesmo vem da nossa castanha e o óleo de coco do Brasil. Bacana. E você veio dos Estados Unidos, que diferença você nota entre esses dois públicos? Lá, esses produtos já estão mais expandidos no mercado? Como é que você compara aí o consumo nos dois países? Sim, hoje o leite vegetal nos Estados Unidos, ele já tem 40% de market share na gôndola. Ele é uma coisa crescente. E essa atitude do consumidor, que demandou esses 40%, se dá muito pela questão da precificação. Nos Estados Unidos, um leite vegetal não custa 10 vezes mais que um leite de origem animal. Então, houve um entendimento do mercado e houve também benefícios fiscais que os laticínios lá têm, os vegetais, no caso, e que não tinham antes. Então, hoje, aqui no Brasil, claro, a escala, a demanda aumenta a possibilidade de você baixar o preço, mas quando, na verdade, o leite em si, in natura, ele tem um benefício fiscal na entrada, né, quando ele é retirado ali do seio da vaca, na saída, quando ele é transformado, e que o produto agro, que é a castanha e a transformação desse leite vegetal, não tem. Então fica muito difícil quando a gente tem dois produtos que, em tese, podem atender a mesma solução do consumidor, eles são tratados com benefícios fiscais diferentes. Então, o que seria muito interessante para o bem do próprio agronegócio seria também que o governo desse uma atenção para essas indústrias plant-based, que hoje também são responsáveis por diversos empregos. A Nomu, hoje, sendo a maior fábrica da América Latina, nós temos 73 colaboradores, uma startup, né, de 5 anos, e a nossa projeção é dobrar esse número de colaboradores para o ano que vem, com todas as exportações e volume que a gente já tem previsto para o faturamento do ano que vem. Então, isso gera muitos negócios, isso gera riqueza ao país, isso fomenta o nosso agro. Seria muito interessante que a gente conseguisse tributariamente ter os mesmos benefícios para então oferecer ao consumidor final um preço mais justo, mais acessível, para aí sim a questão no final do dia ser uma questão de escolha. Hoje eu quero beber o leite da Nomu, hoje eu quero beber o leite de vaca, não tem problema. Os dois produtos eu vejo como coexistentes. A gente absolutamente não vê a nossa solução como uma solução que vai por fim ao que já existe, nem é esse o nosso propósito. A gente vê como uma solução inclusiva. Então, hoje o consumidor pode resolver beber o nosso produto vegetal, depois, amanhã, ele pode estar consumindo o produto convencional, mesmo porque 88% dos nossos clientes não são veganos. Então, é apenas mais uma opção no mercado. Se fosse tratada com uma equiparação fiscal idêntica à da versão tradicional, seria mais lucrativo para o país, mais benéfico para o consumidor no fim do dia. Com certeza, eu ia justamente te perguntar como democratizar esse acesso a esses produtos, mas acho que você já respondeu, né? Uma ótima explicação, quanto mais produtos, melhor. Então, já vou voltar aqui para os produtos. Vocês começaram com o queijo, agora sim, conta pra gente o portfólio.
Sim, a gente começou com 5 produtos: mozzarella, prato, provolone, o queijo chèvre e o parmesão ralado. O queijo chèvre é muito interessante porque chèvre é cabra em francês, né, ou muito conhecido como feta na Itália. E ele é um queijo de longa fermentação, onde obviamente a gente não tem o leite da cabra, mas a gente conseguiu mimetizar uma técnica de fermentação muito parecida com a que eles usam na Provence para fazer o queijo de cabra. Os mesmos fermentos, inclusive, as mesmas bactérias, as cepas, né, que fermentam tradicionalmente esse queijo na Europa, também são utilizados para fermentar. Porque com o nosso processo molecular, a gente consegue fazer com que as enzimas, né, que quebram as moléculas de açúcar da castanha de caju permitam com que essas bactérias sejam, com muitas aspas, enganadas e se alimentem dessas mini moléculas, tal como se alimentariam da lactose. Com esse processo, a gente consegue também fermentar um leite que poderia ser o da cabra, nesse caso não o da vaca, mas a gente consegue, em síntese, reproduzir tudo que o leite animal faz. E hoje você... Pode continuar. Desculpa. E aí, depois disso, a gente lançou a nossa linha de iogurte, que foi uma linha revolucionária. A gente conseguiu lançar no país o primeiro iogurte vegetal sem amido na formulação e com 2 vezes mais proteína e cálcio do que as versões convencionais no mercado. Depois, em 2019, a gente resolveu inovar e lançou uma maionese feita de aquafaba, que é a água do cozimento do grão de bico. A gente tem aqui na fábrica uma reunião mensal que a gente chama de Wild Ideas, que são as ideias selvagens, em que todos os colaboradores podem participar dessa reunião e trazerem uma solução, uma ideia, alguma coisa que eles vejam como uma melhoria. E aí, eu um dia cheguei nessa reunião e falei, pô, galera, vocês sabem o que é aquafaba? E aí a molecada da engenharia, do latim, aqua, água, faba, grão, tal. Eu falei, bom, legal, o latim está super em dia, mas o que é isso? E aí ninguém sabia dizer. Eu falei, pessoal, eu durante muito tempo, no começo da minha profissão como chefe, eu trabalhei na linha fazendo molhos e fiz muita maionese. Então a aquafaba, ela tem propriedades moleculares de juntar óleo e água. Aí o pessoal, não, isso não vai dar certo, não tem como e tal. Eu falei, vocês já testaram? Há 2 minutos vocês não sabiam nem o que é aquafaba, agora vocês já são doutores me dizendo que não vai dar certo. E aí testamos e foi para a bancada e deu muito certo, virou maionese. A gente vai falar agora de nanotecnologia, pioneira em segurança microbiológica. Então, daqui a pouquinho eu volto com o Marcelo, enquanto isso a gente vai assistir nanotecnologia, pioneira em segurança microbiológica. Rodolfo. A nanotecnologia, na verdade, é uma ferramenta que a gente utiliza para melhorar a plataforma química, a plataforma de produtos de controle microbiológico. Controle microbiológico são todos os produtos ou produtos que a gente utiliza que previnem o crescimento ou eliminam bactérias, fungos e vírus de ambientes, né? Então, desde produtos para saneamento, produtos para controle microbiológicos em tecidos, produtos para controle microbiológico em ambientes como superfícies, ambientes hospitalares, ambientes diversos do nosso dia a dia. E quando a gente utiliza a nanotecnologia, a gente consegue propiciar uma característica nova de melhoria de toxicidade, de ser mais amena e ser melhor utilizada para nós consumidores, né? A tecnologia você pode desde ter um tecido com a sua aplicação até uma embalagem de um produto ter essa tecnologia para ter uma proteção do produto que está aplicado ou para nós que vamos manusear aquela embalagem ou dentro de um processo industrial. Então, infelizmente, diversos ambientes, e a gente está passando por isso nessa pandemia, né? Nós estamos aprendendo isso de uma forma muito ruim, né? Mas a gente percebe que os micro-organismos estão presentes em diversos ambientes nossos, desde de produção, doméstico, profissional, né? No manuseio de alimentos, dentro dos supermercados, dentro no nosso cotidiano. E esses micro-organismos estão ali em superfícies, estão no nosso telefone,
estão em controles remotos, estão nas nossas máscaras. Então, a aplicação do antimicrobiano pode ser em diversos materiais e justamente isso que a gente preconiza, que a ideia é de ter uma proteção ampla, de amplo espectro, para que a gente tenha uma proteção maior para o nosso benefício. Bom, Marcelo, eu tinha te perguntado se vocês vendem para o consumidor direto ou para supermercados, como funciona a comercialização? Sim, a gente tem venda no B2B, que é diretamente para os key accounts, para os grandes supermercados. O online, a gente também faz o B2C, a venda direto para os nossos clientes. E são basicamente o nosso canal de vendas hoje, para os atacados, para os pequenos varejos, para os key accounts e para o consumidor direto. Também atendemos o canal de exportação, como eu já falei, né? Miami e Portugal são 2 hubs onde a gente já atua, e temos agora para 22 um planejamento já para Ásia e Oceania. Uau, um grande crescimento. E aqui no Brasil vocês estão em todos os estados? Sim, a gente está nos 26 estados, em todos os key accounts nacionais e em todas as principais redes de todos os estados do Brasil. Muito bem. Bom, falando agora mais da parte empreendedora, né? Vocês receberam um aporte de 10 milhões de reais, um número bem expressivo, hein, Marcelo? Como se deu essa negociação e qual o planejamento daqui para frente? Sim, a gente passou 1 ano e meio aí fazendo um roadshow, conversando com fundos, né, com venture capitals e buscando esse aporte. E nessa estrada a gente conversa com muita gente, e alguns que fazem sentido, outros não. A gente, graças a Deus, teve um casamento muito feliz com 2 fundos super parceiros nossos. A Lever VC é um fundo que investiu no early stage, né, da Beyond Meat e da Impossible Burger, um fundo que só investe em unicórnios ou potenciais unicórnios. E também a gente teve a possibilidade de ser co-investido pela DXA, que é um tremendo fundo de investimento aqui no Rio de Janeiro, que já investiu em várias empresas de sucesso e extremamente parceiro nosso, nos ajudando na gestão, nos dando liberdade para continuar à frente da empresa, tomando as decisões que são importantes, mas sempre com um apoio para poder trazer mais gestão, trazer coisas mais corporativas, que quando você sai de uma startup, você tem muito amor no coração e sai fazendo as coisas muito na raça. Então, quando você se torna, como o nosso caso agora, uma SA e uma companhia toda estruturada, como a gente chegou agora nesse ponto, tem várias regras corporativas e várias coisas importantes para continuar o crescimento. Então, é muito importante um empreendedor, ele está sempre colado com um fundo que seja estratégico de alguma forma. Porque dinheiro por dinheiro, o banco tem dinheiro, mas quando você acerta esse parceiro, isso é muito importante pelos contatos que o fundo tem, pela noção de disciplina que traz para dentro da companhia, que você é obrigado, no bom sentido, né, a se tornar mais rigoroso com o processo, a ter mais cautelas. Então, tem sido muito bacana para a gente. Foi, graças a Deus, um casamento muito feliz. E esse investimento serviu para que a gente pudesse construir a maior fábrica da América Latina, com a capacidade que a gente tem de fazer até 1.200 toneladas de produto em um mês, se a gente instalar mais 4 linhas aqui na fábrica, o que tem espaço de sobra. E também, com parte desse dinheiro, a gente investiu na contratação de altos executivos. Nosso CFO tem 17 anos em uma das maiores companhias de refrigerantes do mundo. O nosso diretor comercial tem mais de 15 anos em uma das maiores companhias de cerveja do mundo. E a gente começou a montar um time de executivos que serão importantes para nos liderar a nova fase. Muito bem, Marcelo. A gente fica muito feliz de ver empresas prosperando, empresas nacionais. Olha, obrigada pela sua participação, pelo seu tempo aqui conosco. E antes de você encerrar, vou deixar o espaço aberto para você passar os contatos da empresa, para quem quiser saber mais. Fica à vontade. Muito obrigado, Raíssa. O nosso Instagram, @nomu. Na internet, nós somos www.nomu.com.br. E no Rio de Janeiro, o nosso telefone 21-3400-7607. Certo, Marcelo, seja sempre bem-vindo. Sucesso. Muito obrigado.
Obrigada. Bom, pessoal, nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Se você quiser assistir esse ou outros programas novamente, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/agromaistv. Aproveita para seguir também a gente lá nas redes sociais, @agromaistv. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau.